Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empretecendo. Pará! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Empretecendo. Cheguei pra militar, pra fofocar, pra te barbarizar. Não vai ter militância hoje, vai ter muita fofoca, que é o tema do nosso episódio de hoje. E eu tava aqui ouvindo essa vinheta, e toda vez que eu escuto essa vinheta, que penso que nela fala assim, entrevistas, opiniões, eu fico pensando, entrevista de quê? Que raramente vem alguém aqui nesse podcast. Mas vem aí, hein, gente? Se prepare que hoje à noite eu vou pro rolê. É sobre isso. Hoje a gente vai fofocar um pouquinho, a gente vai falar do porquê que é tão gostoso fofocar, gente. Me tira uma dúvida, por que é tão gostoso fofocar? Mas antes eu tenho um recadinho maravilhoso pra você. Toca o som, DJ, que na verdade sou eu mesmo. É muito importante que você siga a gente em todas essas plataformas que você tá aí consumindo esse podcast. Não esquece de avaliar, deixar a sua estrelinha, dizer o que você acha desse podcast que você tá ouvindo agora. E também é muito importante seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram eu sou EmpretecendoCast e lá a gente tá sempre postando os episódios, as enquetes, as caixinhas para vocês poderem participar desse episódio, que inclusive hoje tem participação popular. E vocês podem me seguir também na minha rede social pessoal, que é o ESBraga, ESBraga com 2 Gs. Eu espero vocês por lá, tá bom? É muito importante avaliar, hein? Não adianta você ficar aí me ouvindo e não avaliar para o algoritmo. O que é o algoritmo, por exemplo, Eduardo? O algoritmo é o que faz a fofoca, né? Ele entrega a fofoca. Por exemplo, esses dias eu tava em casa e verbalizei com o meu celular aqui do lado. Quando eu for na casa da minha mãe eu vou trazer uma muda de uma planta lá, manjericão. Daí, menina, daqui a pouco eu me abro o Facebook e tem uma lata de bosta, sabe? Um anúncio de bosta em lata. E eu falei, quê? Primeiro, por que o algoritmo tá me mostrando uma lata de bosta, sabe? Por quê? Sabe? Por quê, gente? E aí depois eu fui ver que era adubo. Então, o que foi que o algoritmo fez? Ele fofocou pra mim onde é que vende adubo, já que eu falei que ia trazer uma planta. Tu tá vendo como o algoritmo é fofoqueiro? Pois é ele que entrega também pra galera quando vocês comentam. Vocês sabiam? Não sei se vocês sabem, mas se você tá me ouvindo aqui pelo Spotify, todo episódio tem uma pergunta para você responder. Se você não respondeu hoje dos episódios passados, volta lá e responde, tá bom? Porque eles estão lá por uma razão. E a razão é essa, para vocês poderem interagir, tá bom? Hoje também vou deixar uma perguntinha para vocês, mas vocês só vão saber qual é a pergunta lá pelo meio do episódio. Pois bem, fiz a minha introdução, fiz o meu jabá. Vambora fofocar? Vamos, tô com tanta vontade de fofocar. Hoje vai ter fofoca, hein, aqui. Gente, quando eu tava escrevendo essa pauta, por que me deu a ideia de escrever essa pauta? Porque eu tenho um quadro, aliás, é um quadro que eu não tenho há muito tempo, né? Faz tempo que eu não faço ele. Mas eu tinha um quadro no meu Instagram pessoal, que é o ESBraga com 2 Gs, onde eu abria a caixinha para as pessoas fofocarem. E, menina, eu recebia tanta fofoca que eu pensei, gente, a galera gosta mesmo. E assim, as pessoas fofocam sobre absolutamente tudo. É surreal o quanto as pessoas se sentem confortáveis para falar sobre, sei lá, suas experiências, sobre coisas que elas viveram ou coisas que elas já ouviram falar. E eu fiquei pensando, gente, eu acho que faz parte de nós essa coisa da fofoca, né? Essa coisa de, eu acho que eu quero uma fofoca aqui, uma fofoca ali. E eu recebi muita fofoca.
E é tão babado isso que, assim, eu moro numa cidade pequena, tenho o quê? 30 mil habitantes. E muitas das pessoas que interagem comigo no meu perfil pessoal são pessoas que moram aqui, né, na minha cidade. Já não empratecendo o meu perfil do podcast, as pessoas que estão lá são pessoas que de diversos lugares do país, sabe? Tem gente de Fortaleza, no Ceará, Pernambuco, São Paulo, enfim, estourada. Um podcast estourado. Então, assim, não dá pra gente ver bem mesmo, sabe? O que é que acontece? Eu, ouvindo e vendo aquelas fofocas, teve determinada vez que alguém me contou uma fofoca. Obviamente, as pessoas não falam de nomes. Às vezes eu fico curioso e pergunto. Por como se trata de uma cidade pequena, né? Daí a pessoa contou a fofoca inteira, gente, inteira, sem dizer quem era, assim, sem dar nenhuma pista de quem poderia ser. Daí aconteceu, e era um bafo, assim, de família, que um cara tinha roubado a mulher, assim, do outro, e que eles eram amigos, sabe, uma coisa, assim, bem de novela mexicana. E eu falei, gente, mas ok, tá. Porque a maioria das histórias que eu recebo sempre é de traição, sempre é de alguém que pegou o motoboy ou alguma coisa assim. Mas essa eu fiquei um pouco intrigado porque era uma história muito bem elaborada, ou seja, não era uma fofoca qualquer, era uma fofoca preciosíssima. Só que aí, dias depois, no trabalho, eu descobri, gente, que a fofoca que tinham me contado era de um parente de uma pessoa que trabalha comigo. E eu fiquei em choque porque a pessoa começou a contar e eu. E eu fui lembrando, porque eu sabia muitos detalhes. As pessoas contam com muito detalhe, sabe? A caixinha não fica suficiente, então as pessoas me mandam uma história, um textão na DM. E essa pessoa começou a falar, né, do que tinha acontecido e tal. E eu fazendo a linha que não sei de nada, né? Assim, não sei o que tá acontecendo, eu não sei de nada. E a pessoa contou a história e eu sabia de tudo. Então ela ia contando e eu ia só revisando ali, batendo o roteiro pra ver se tava tudo certo. Mas assim, fofocar é muito bom, sabe? A gente fica falando assim, a gente fica muito julgando fofoca, mas a fofoca tá presente na nossa vida. O Papa Francisco, por exemplo, que aleatório, ele não aprovou a fofoca, né? Ele falou lá na súplica dele e ele disse: por favor, irmãos e irmãs, vamos fazer um esforço de não fofocar. Fofocar é uma praga pior. Gente, eu não tomei nada, eu tô tomando só água, eu juro. Fofocar é uma praga pior do que Covid-19. Gente, bicha, não tem, sabe? Eu não consigo, é mais forte do que eu, tá? Mas eu não tô fazendo uma fofoca que prejudica ninguém. A fofoca que eu faço é uma fofoca que compartilha informações, não é mesmo? É só a gente parar pra pensar no seguinte, uma coisa que tá super em alta, que foi a farofa da GK. O que foi que ela fez? Pra quem não sabe, contextualizando a farofa da GK, que todo mundo falou, todo mundo foi exposto a isso nos últimos dias. É uma festa de aniversário da GK. A GK faz essa festa de aniversário dela no estado dela, mas esse ano ela resolveu fechar um resort em Fortaleza e fazer essa festa lá. Qual é o link entre a farofa da GK e a gente gostar de fofoca? O link é o seguinte: o que se trata a farofa? Ela pegou ali um monte de famoso, colocou dentro, uns nem tanto, né, gente? Uns mais ou menos. Colocou dentro de um resort. E o que foi que eles fizeram? Ligaram as câmeras dos seus stories e começaram a gravar e expor as coisas que estavam acontecendo naquele lugar. Isso também é uma fofoca. Por que eu sou tão apaixonado por reality show? Porque se a gente para pra pensar, o Big Brother, por exemplo, é uma grande fofoca televisionada, né? São pessoas que estão ali presas dentro de uma casa
e uma casa que foi projetada para as pessoas entrarem em conflito. Eu não sei, né? Não entendo muito. Inclusive, quero trazer alguém um dia para falar sobre isso. Mas eu li em algum lugar que até as cores das paredes são pintadas no intuito de fazer, sei lá, uma confusão mental. Uma coisa assim, sabe, gente? Gerar atrito. Foi tudo muito planejado. Mas olha, qual que é da nossa vida? Qual que é a diferença, assim, de uma fofoca como essa do reality, da farofa da GK, e essa coisa que o Papa Francisco acabou ali condenando, né? Porque a fofoca é um ato da gente atravessar barreiras do espaço, tá? Para entregar uma informação. Existe fofoca, por exemplo, que une as pessoas. Eu, por exemplo, tenho amigos. Hoje, por exemplo, é o dia que eu tô gravando. E eu queria muito estar na casa de uma amiga pra gente fofocar horrores sobre umas coisas que aconteceram no meu trabalho. Algumas coisas boas, outras não tão boas assim, porque fofoca tem isso também, né? Tem um ar de desabafo. Eu, como um bom fofoqueiro que acho que sou, vou fazer um teste pra descobrir se eu sou mesmo um bom fofoqueiro, tá? Mas se a gente parar pra pensar, sempre houveram programas da TV aberta sobre fofoca. Muitos programas. TV Fama, o próprio Video Show, que foi criado ali na Globo para, de certa forma, trazer bastidores, acabava trazendo também um pouquinho de fofoca, mas a fofoca filtrada, né? Uma fofoca com filtro, geralmente falando super bem de todos. Mas cresceram-se nos últimos dias muitos Instagrams de fofoca. E eu confesso que eu parei de seguir muitos Instagrams de fofoca lá naquela polêmica que teve no último BBB, porque as pessoas começaram a hatear alguns participantes para além da conta e assim começaram a pesar a mão. Então todos esses principais Instagrams de fofoca eu acabei parando de seguir porque de alguma forma aquilo estava me afetando pro lado negativo. E a fofoca também tem esse poder de afetar as pessoas. Daí, a depender da fofoca que é, pode ser uma coisa que te afete pro lado bom, pro lado ruim. Nós temos aqui alguns Instagrams, né? Rainha Matos, Gossip do Dia, o Google Gloss. Gente, uma intervenção aqui do futuro, enquanto eu tô editando esse episódio, pra dizer duas coisas que eu odeio em Insta de fofoca. Que a primeira delas é a seguinte: eles são muito isentões, na maioria das vezes, né? Eles postam uma coisa assim que é muito polêmica e ao invés de emitir alguma opinião, eles perguntam: o que vocês acham disso? Ou vocês concordam? Gente, é assim um perfil que se repete em quase todos os instas de fofoca. Posta uma coisa bem polêmica, assim, uma coisa que sabe que vai dar um engajamento e diz assim: vocês concordam com isso? Ou o que vocês acham disso? Nossa, isso me deixa doente. E a outra coisa também que me incomoda muito em Insta de fofoca é: sai uma matéria que você fica assim, né, com baita de um clickbait e você fica, eu quero saber o que aconteceu. E aí na legenda tem escrito assim: para entender, volte 5 posts. Eu não quero voltar 5 posts, eu quero saber do babado da fofoca ali, sabe? Eu perco interesse, eu não vou entrar no perfil pra ficar contando 1, 2, 3, 4. Jamais, eu odeio e eu não poderia deixar isso aqui passar. E esses Instagrams de fofoca hoje são grandes portais de notícia também, né? É como a gente pode comparar, inclusive, com o TMZ, aquele que noticiou a morte do Michael Jackson, enfim. Tem muitos desses tabloides norte-americanos que ganharam respaldo nos últimos dias através da fofoca sobre celebridades. Ai, gente, falou de fofoca e de celebridades, eu tô aqui lembrando de uma página que teve aqui no Ceará. Eu tô falando que teve porque eu ouvi rumores que ela tinha sido desativada. Menino, era cada babado. Era assim, funcionava assim, as pessoas mandavam fofoca, uma história, digamos assim, sem contar nomes de personagens pra página, e eles contavam como se fosse uma história. Então, assim, tinha caso de traição, tinha caso de homem casado saindo com outro homem, né? O velho armário. Menino, tinha cada história. E se você bobeia, você passa o dia... Bobeia não, se você bobeia... É bobeia ou é bobia? Não saberei. Mas se você se distrai, você passa o dia inteiro acompanhando essas fofocas.
é assim uma coisa viciante mesmo. E daí eu lembro de ter visto várias fofocas. Algumas eram fofocas, outras eram denúncias super graves, inclusive levou indiciamento de pessoas, num caso aí de pedofilia, numa cidade aqui próximo de onde eu moro. Mas parece que os donos dessa página chamava Subceará, acho que chamava Subceará, que contava história de pessoas de todo o estado, assim, fofocas de todo o estado. E eu lembro que parece, pelo que eu entendi, a página foi processada ou foi ameaçada, uma coisa assim. Então eles acabaram tirando do ar. Mas olha, se a gente for estudar a fundo, eu vi que tem uma pessoa que, inclusive, quando eu tava fazendo a pauta sobre fofoca, eu vi que tem uma galera que estuda isso, sabe? E é surreal que tem gente que estuda a importância da fofoca na sociedade. Tudo pra mim, querido. Olha, eu vou fazer aqui um teste pra saber se eu sou fofoqueiro, como é, se eu sou fofoqueiro mesmo. É um teste lá no site da UOL. E olha que bizarro, esse site foi desenvolvido numa colaboração de um psicólogo, sabe? Chama Marcelo Quirino. E ele é psicólogo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ou seja, é um profissional formado numa instituição de renome. Vamos ver o que é que vai dar, né? Eu falo assim, que é um profissional formado, porque ainda, lembrando daquela história da professora de história que falou que escravidão teve lado bom, ela também se formou numa faculdade muito boa, hein? Uma das melhores da América Latina. Então vamos ver o que é que esse teste vai dizer sobre mim. Vamos ao game, vamos jogar um pouquinho. Um crossover aqui entre Empretecendo e Game Overdue. Quem não sabe o que é o Game Overdue tá perdendo. Game Overdue é um quadro onde eu jogo e além de jogar a gente se diverte muito. Porque eu sou um péssimo gamer, então a gente mais manga, a gente mais acha graça do que joga de verdade. Acontece lá no meu Instagram, esbraga com 2Gs, e em breve ele tá migrando lá pro meu canal no YouTube, porque todo início de ano é isso na minha vida, gente. Deixa eu contar uma fofoca pra vocês, não vou nem deixar alguém contar essa fofoca, eu mesmo vou contar. Todo início de ano eu digo, vou voltar pro YouTube. Mas, gente, olha, eu começo um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos. Vai me batendo assim uma preguiça, sabe? Uma coisa assim que... sabe? Enfim, vamos pro game. Que a gente tá aqui pra slay, mama, lacrar. Vamos lá. Eu amo que lacrar é uma gíria muito antiga. Vamos lá, a idade chegou. Primeira pergunta. Vocês vão fazendo aí comigo, tá? Vão respondendo aí. Primeira, um casal de amigos conta que está esperando o bebê, mas pede que você guarde segredo. Já aconteceu comigo. Vamos às opções. Primeira opção. Empolgado com a notícia, não aguenta e compartilha com um amigo de confiança. Opção 2. Fica feliz por receber a notícia em primeira mão e não comenta com ninguém. Opção 3. Para mostrar que ficou sabendo primeiro, comenta com um outro amigo da turma. Ai, que pessoa amarga, né? Será que tem alguém assim? Se tá aqui é porque tem história. E última opção, deseja felicidades aos futuros papais e guarda o segredo. Peraí, a segunda e a quarta são a mesma coisa. Então já aconteceu comigo isso. Ai, já até gritei. Já aconteceu comigo isso, a pessoa pediu o segredo e eu me transformei, digievoluí para um baú. Não contei para ninguém. Fiquei muito feliz, obviamente. Então eu vou marcar B, né, a opção 2, porque fico muito feliz por receber a notícia em primeira mão. Eu não comento com ninguém. Mas eu também não ficaria triste se eu não fosse tipo a primeira pessoa que recebeu, sabe? Se a pessoa confiou a mim essa notícia, que é uma coisa assim tão importante, eu desejo felicidades e guardo segredo. Em relação a isso, eu não sou muito de fofocar, não. E já tô vendo o resultado, gente. Ai, meu Deus, não vou perder meu título de fofoqueiro. Ai, meu Deus, vamos lá. Vou colocar aqui, desejo felicidades aos futuros papais e guardo segredo. Questão 2. Seus amigos costumam desabafar com você? Olha, eu nem vou ler as respostas ainda, mas sim, os meus amigos, os meus alunos, as pessoas que trabalham comigo,
Então, às vezes, eu percebo o quanto as pessoas acham que eu estou sempre pronto para ouvir. Ah, isso soou muito amargo, né? Não, mas assim, é sério, eu gosto que as pessoas venham desabafar comigo, eu me sinto, como é que eu posso dizer, alguém que as pessoas sabem que tem esse olhar, que podem contar as coisas pra mim e que eu não vou ficar julgando, né? Inclusive é algo que eu sempre falo pros meus alunos, que é, se alguém te procurou pra contar uma coisa muito íntima, muito pessoal, o que ela quer é ser ouvida sem julgamento, sem apontar, sem dizer o que a pessoa deve fazer. A gente só deve fazer algo, né? A gente só deve falar algo em contrapartida da escuta se a pessoa pedir. Se ela pedir um conselho, e aí, Eduardo, o que você acha que eu posso fazer? E se eu tiver como aconselhar essa pessoa, eu emito ali uma opinião básica, linear, mas se eu me sentir assim, longe da possibilidade de aconselhar, eu digo, mulher, procura outra pessoa aí, porque não sei não. Ó, vamos lá. Sim, eles gostam dos seus conselhos. 2. Sim, você é a primeira pessoa que muitos deles procuram para chorar as mágoas. 3. Não. E acho ótimo, você não tem paciência para ouvir lamúria. Ai, gente, esse 3 sempre é alguém amargo, né? E 4, não, eles sabem que você raramente consegue segurar a língua. E gente, eu tô sentindo que eu vou ser a pessoa que não é fofoqueira, porque eu vou ficar entre essas duas, ó. Sim, eles gostam dos meus conselhos, mas eu acho que eu vou mais na segunda, porque raramente eu emito uma opinião. Só emito opinião mesmo quando as pessoas pedem, então vou marcar aqui, sim. Eu sou a primeira pessoa que muitos deles procuram para chorar as mágoas. Questão 3. Você tem o costume de falar sobre sua vida para as pessoas? Vamos ver aqui as opções. 1. De jeito nenhum. Você é muito reservado. Ixi, essa aqui eu não sou não. Não sou não porque tô na fila do pão. Falo sobre temperatura, sobre como o pão tá caro. Aí vai, minha filha, só ladeira abaixo. 2. Claro, sua vida é um livro aberto. Não, a minha vida também não é um livro aberto. 3. Não, mas adora saber sobre a vida das pessoas. Eu acho que é esse. E 4. Não, elas podem usar seus segredos contra você. Olha, o Eduardo de 4 anos atrás, ele responderia, claro, a sua vida é um livro aberto. 4, 5, 6 anos atrás, eu responderia isso. Hoje, com toda a experiência que eu tenho, né? Não, com toda a vivência e tal, as coisas que eu já vivi, principalmente nesses últimos anos de pandemia, menino, eu descobri cada coisa, eu descobri cada pessoa que, assim, me recusava, como é que eu posso dizer, aceitar, né? Mas aconteceu. Então eu acho que eu vou de letra C, de item 3. Não, eu não costumo falar sobre minha vida muito. Tanto é que assim, eu tô numa vibe bem low profile lá no Instagram. Mas eu adoro saber sobre a vida das pessoas. É isso, é sobre. 4. 2 colegas estão cochichando. Imagina aí comigo, 2 colegas cochichando. O que você pensa? Item 1. Que gostaria de saber sobre o que eles falam tanto. Ai, muito eu. Olha, inclusive eu verbalizo. Eu pergunto, eu posso saber? Eu queria tanto saber, gente. Deixa eu me divertir, sabe? Item 2. Que um deles vai te contar, que um deles vai ter de contar pra você qual era o assunto. Não, também não é assim, né, gente? Ninguém pode coagir ninguém a nada. Mas se me contar é melhor. Item 3. Que, como sempre, estão falando da vida de alguém. Não, geralmente pode ser também uma coisa que eles estão falando, mas que as pessoas ao redor não podem ouvir. E o último item, na verdade, você age. Aproxima-se sem ser percebido para descobrir qual é o assunto. Gente, o pior é que às vezes eu me pego fazendo isso sem perceber, sem me dar conta. Tô ali na sala dos professores, tô ouvindo um buchicho, já me estendo ali numa estante, pego um livro, fico folheando o livro de cabeça para baixo, nem me dou conta.
Olha, eu acho que eu vou ficar aqui no item 1, que gostaria de saber o que eles estão falando, porque nem sempre eu ajo, sabe? Nem sempre eu me aproximo, só se eu tiver muita proximidade, o que não é uma realidade no meu trabalho, né, gente? Inclusive eu quero fazer um episódio sobre trabalho, porque o lugar onde eu tô trabalhando agora parece que fizeram a seleção em Chernobyl, sabe? Parece que fizeram a seleção da equipe em Chernobyl. Mas isso fica para outro episódio. Item 5, questão 5. Ao ver um grupo de pessoas reunidas conversando na empresa, no espaço que você está, o que você faz? Item A. Tenta ouvir de longe. Você pode usar a informação a seu favor futuramente. Item 2. Para o que está fazendo e se junta aos demais para participar da conversa. 3. Continua realizando seus afazeres. E 4. Chega junto e começa a dar palpite sobre o assunto da vez. Ai, gente, depende muito. Ultimamente eu tô muito cansado, assim. Sobretudo quando é alguma questão que tem recorte racial, sabe? Se a pauta é essa, eu me resguardo porque eu trabalho com a maioria de pessoas brancas e num espaço, assim, extremamente... Como é que eu posso dizer? Antiprogressista... Complexo, viu? Então eu acho que eu fico entre tentar ouvir de longe e continua fazendo seus afazeres. Eu vou colocar aqui continua fazendo seus afazeres. Por quê? Porque eu escuto de longe enquanto eu continuo fazendo, porque é isso que eu faço geralmente. Pra ninguém me pegar no pulo. Questão 6. Durante um happy hour, você ouve 2 amigos falando mal de outra pessoa presente no local. Como reage? Depende. Nem vi as respostas ainda, mas depende. Se for uma pessoa que eu conheço, uma pessoa próxima a mim, tipo... Porque às vezes você tá num rolê aleatório e tem pessoas que você não conhece. Mas se for alguém que eu conheço, que tá próximo de mim, talvez a coisa fique assim, ó... Ai, fiz manutenção, não consigo nem beijar direito. Item 1. Ouve tudo atentamente. A partir de então, redobrará o cuidado com eles para não virar assunto também. Meu Deus, muito sim. Nem leio o resto, mas isso. 2. Chocado comenta com seu amigo mais próximo que ouviu. 3. Prefere se afastar, você detesta esse tipo de atitude. Ou 4. Espalha o que ouviu sem pensar 2 vezes. Eu não espalho, mas eu ouço tudo atentamente. Então eu sou a pessoa que escuta tudo e a partir dali eu fico pensando, porque quando a gente faz uma fofoca assim destrutiva, essa fofoca diz muito mais a respeito sobre você, sobre a pessoa que está fazendo a fofoca, do que sobre a pessoa que está sendo ali o alvo da fofoca, sabe? Eu acho que tem muito disso também. Então vou ficar aqui nessa opção, ouço tudo atentamente. Vamos lá, item 7. Você acaba de assistir ao último episódio da série do momento. O que você faz? Olha, gente, eu sou muito contra spoiler, sabe? Eu odeio spoiler. Inclusive, eu acho que spoiler poderia ser alvo de crime. Vamos pensar aí numa lei. Eu tenho uma história pra contar de spoiler, assim. Deixa eu só tomar um gole d'água. Eu tava, assim, no auge daquela coisa dos Vingadores. Acho que Vingadores Ultimato. E eu queria muito ir ver no cinema. E aí eu fui ao cinema numa sexta. Acho que numa sexta. E quando eu chego lá, eu descobri que o pessoal comprou ingresso para, sei lá, para aquele dia e para as próximas 2 semanas. Então, obviamente, eu não ia conseguir fugir dos spoilers, assim. Eu nem sabia que isso era possível, sabe? Eu fiquei muito indignado com o cinema, porque como que vende assim tudo, sabe? Como que vende um monte de, sabe? Um saco. Era para ter pelo menos um horário reservado para pessoas que queriam ver e que não tinham comprado antecipado. Mas não, enfim. Que ódio. Daí, isso era numa sexta, eu fui na segunda-feira, quando eu cheguei na escola de manhã para dar aula numa turma de 6º ano, que eu dei bom dia, um aluno olha para mim e diz: tio, o Homem de Ferro morre. Menino, eu queria esganar aquela criança. Mas como conhecedor das leis, né, eu disse: não, melhor não, Eduardo, melhor não. Eu disse: ok. Mas eu fiquei com ódio, eu odeio spoiler. Então eu vou responder isso aqui com a mais pura convicção. Item 1. Conta o final nas suas redes sociais sem se preocupar se alguém ainda não viu. Eu odeio isso, gente, eu odeio.
Não emite opiniões, as pessoas têm o direito de tirar as próprias conclusões. 3. Pergunta o que as pessoas que também assistiram acharam. 4. Comenta o episódio com quem já assistiu o capítulo. Geralmente eu pergunto para as pessoas o que elas acharam, né, para quem assistiu. Mas também eu emito uma opinião. Eu sempre digo assim, gente, nossa, eu não gostei do final. Por exemplo, vamos pensar aqui no Mundo Sombrio de Sabrina. Eu odiei o final, assim, porque veio de temporadas muito boas e a temporada final acabou de um jeito, assim, muito prematuro. A impressão que eu tive foi que eles queriam terminar logo, sabe? Tem séries que terminam e terminam super bem. Você termina, assim, de bucho cheio, alimentado. Você sabe que você não vai mais ver aquele personagem, mas tiveram respeito com seu luto. E não foi o que eu senti com Sabrina. Por exemplo, acabei de emitir aqui a minha opinião, mas também não dei spoiler nenhum. Só achei que, na minha opinião, não foi bem aproveitada a história, né? Mas eu odeio quem dá spoiler, gente, odeio. Fofoca tem limite, hein? Tem limite e tem ética. Vamos ser éticos ao fofocar. Item 8. Você vê o par amoroso de um desafeto em uma cena suspeita com outra pessoa. O que você faz? Se é um desafeto, eu não vou nem ler aqui as opiniões. Que se exploda, sabe? Que se dane. Olha, que se dane, eu não vou falar nada. Você que descubra aí, mexa no celular e descubra. Item 1. Comenta o ocorrido com seu amigo, ele vai adorar saber. Ai, talvez eu comente. Gente, eu preciso ser sincero para poder o teste não ser um teste fidedigno, né? Afinal de contas, foi desenvolvido por um profissional. Eu já vou deixar essa aqui marcadinha para, né? Item 2. Não comenta com ninguém, mas fica observando a cena por um bom tempo. Item 3. Espalha o que viu e dá um jeito de a notícia chegar aos ouvidos do seu inimigo. Jamais, sabe? Fulano que lute. Eu que não vou ficar aí anunciando. Tá sendo traído, tá sendo chifrudo? Descubra, amor. Eu que não vou dizer nada a ninguém, tá louco? E por último, nada, afinal não é da sua conta. Não é da minha conta, mas eu vou comentar o ocorrido sim com meu amigo. Porque ele vai adorar saber, né? Uma fofoca sadia, não vai prejudicar ninguém, entendeu? Penúltima questão. Seu chefe comenta com você que está pensando em demitir um funcionário. O que você faz? Aqui tem outra pergunta que vai depender muito, né, de quem é esse funcionário. É meu amigo? Esse fulano? É bolsominion, né? Porque se for, dane-se. É um professor que defende a escravidão, a ditadura? Foda-se também. Então, né, depende. Vamos ver aqui as opções. Emite a sua opinião para o chefe fora da sala dele, não diz nada a ninguém. Eu não, gente. Tá vendo que eu vou dar opinião no chefe? Vai que ele diz assim, muito metido, demitido. 2. Pergunta por que ele tá pensando em demitir o funcionário. Acho que também não. Conta para alguém que sabe que vai espalhar a notícia. Ai, gente, será? Não sei. E por último, reflete se avisa ou não a pessoa. Não quer que ela seja pega desprevenida. Ai, gente, talvez eu reflita, porque não existe nada pior do que você, por exemplo, tá contando com dinheirinho, fazer ali uma programação. A gente falou aqui no último episódio que o dinheiro não compra felicidade, mas compra felicidade sim. Para, pensamento sabotador. Para, tô batendo na minha própria cara. Para, esse é um pensamento sabotador. Dinheiro compra felicidade sem querer. Então eu acho que eu refletiria se eu ia contar pra pessoa, porque, gente, não existe nada pior do que ser uma questão como essa e ser pego de surpresa. Talvez eu ia refletir, viu? Sem dúvida. Última questão. Você está no consultório médico e vê uma revista de fofoca e uma com as notícias da semana. Qual escolhe? Gente, de olho fechado. As de fofoca. Por quê? A notícia da semana já é uma coisa sobre o quê? Gasolina cara. É o quê? O dólar R$25. É o quê? Bolsonaro falando merda. E não acontecendo nada. Então é uma coisa que a gente já tá cansado, né? Fofoca tem sempre aquele cheirinho novo, sabe? Vou colocar aqui o item 1. A de fofoca, claro. Gosto de ter assunto para falar com os outros.
Vou dar aqui só as opções para vocês saberem. É a opção 2. Olha as duas, você gosta de estar por dentro de tudo, de fofoca política. Não sei, sabe, More? Eu sei que equilíbrio é tudo. Mas não, eu ia na de fofoca. Na 3, a de fofoca. Adora saber os babados dos famosos. Ai, eu gosto. Eu acho que eu vou colocar essa, a de fofoca. Adora saber os babados dos famosos. Não, vou colocar a de fofoca. Gosta de ter assunto pra falar. Pra gente não ser a pessoa que posta nos stories assim: quem é GK? Eu não sei quem é GK. Não precisa, gente. Dá um Google, sabe? Não precisa disso. Aí, por último, notícias da semana. Não. Então, não. Vamos ver se eu sou fofoqueiro. Que rufem os tambores. Sim, eu sou fofoqueiro. Uma verdade indissolúvel. Eu sou fofoqueiro por curiosidade, apontou o teste da UOL, desenvolvido por um psicólogo formado pela Universidade Federal de onde? Deixa eu ver aqui a fofoca do início. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu separei aqui do meu quadro de fofoca algumas fofocas pra comentar com vocês e fica aí, viu? Porque é cada fofoca, gente, muita fofoca. Primeiro, há uma fofoca de colaboração, de trabalho, né? Sempre tem fofoca de trabalho. Eu acho que trabalho é um dos lugares mais propensos a ter fofoca. Vamos lá. Eu era cobradora de uma empresa de transportes complementar aqui na cidade. Não vou dizer o nome por motivos de segurança. E o meu patrão pegava todas as cobradoras e resolveu casar com uma delas. O meu eu fofoqueiro já fica assim, ó, ouriçado. Vamos continuar aqui. Assim que eu entrei na empresa, eles tinham acabado de se casar, mas os boatos sempre rolavam. Que boatos, mulher? Meu Deus, fofoca pela metade acaba matando fofoqueira. Vamos lá. Ela abriu uma loja de roupa. Ela, mulher que casou, né? Uma das antigas ou antigas, né? Casou com um cara, não é mais uma colaboradora da empresa, agora é uma microempresária. Abriu uma loja de roupa e um salão de beleza. Então não é uma micro, né, More? É uma exploradora já, com o dinheiro dele. Tô gostando. Como ele é caloteiro, ele usava os outros como laranja. Então a gente tá falando de alguém podre de rico, né? Porque pra ter a money, pra usar pessoas de laranja, pra ser alguém que o quê? Até gaguejei. Podre de rico, fedendo de rico. Pois bem, fui demitida em março junto com mais 51 colaboradores. Caramba, ficou alguém? Então deve ser uma mega empresa, né, gente? Já fico me coçando pra saber qual que é. Fui demitida com mais 51 colaboradores e ele não pagou a ninguém. Meu Deus! Esses dias eu fiquei sabendo que ela deu um pé na bunda dele. Gente, eu sempre falo, Karma Elizabeth. Ela levou tudo que ele tinha colocado no nome dela e ainda deixou as dívidas pra ele pagar. Meu Deus, que sabor! Sabe, que sabor! A pessoa que mandou a fofoca disse assim: tô me sentindo vingada, mas ainda quero meu dinheiro. Bota aí a música, bicha, paga o meu dinheiro. Já cansei de te cobrar, bicha. Meu Deus, que fofoca boa! Tá vendo qual fofoca dessa é boa? Amei! Ótimo, ótimo final. Ai, vamos pra próxima fofoca, que eu tô amando. Eu tenho que eternizar essas aqui, porque foram as melhores que eu selecionei lá da caixinha. Uma amiga minha era super próxima do irmão mais velho. Do irmão mais velho de quem? Do dela? Do dela, né? Ou é do teu? Não sei. Daí ela arrumou um crush e ele ficou. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Uma amiga minha era super próxima do irmão mais velho dela, eu acho. Daí ela arrumou um crush e ele ficou. O irmão dela ficou com muitos ciúmes. Ai, gente, pera, bicha burra. O irmão dela ficou com muitos ciúmes do seu namorado. Até que depois de um tempo,
ela viu que esse ciúme havia passado. Ela ficou feliz. Até que um dia nós duas saímos para fazer compras e ela me deixou em casa. E quando chegou na casa dela, descobriu que o namorado dela era ex do irmão. E depois que ela conheceu ele, estavam se reaproximando e voltaram a namorar. Enfim, talarico. Eu tô em choque elétrico. Meu Deus! Gente, qual que é a probabilidade de você levar uma pessoa pra casa e essa pessoa ter sido o ex do seu irmão, sabe? Meu Deus, que babado. Amei, quero mais. Ai, é tanta história. Eu acho que eu vou parar por aqui com as histórias. Tem muita história pra contar. E a pergunta que eu vou deixar pra vocês aí na caixinha do Spotify, no Instagram: vocês querem que no final de cada episódio eu traga uma fofoca? Gente, eu sou uma pessoa tão fofoqueira que eu queria transformar isso aqui todo dia uma fofoca. E aí, se vocês quiserem, além de dizer esse sim, vocês vão lá dar nome pra esse quadro, porque eu gosto de uma fofoca. Eu tenho uma aqui maravilhosa mesmo, muito boa mesmo. Se vocês quiserem, eu posso trazer ela no final do próximo episódio que sai semana que vem. E aí, o que vocês acham? Vou parar por aqui porque eu tenho muita fofoca. Então, se vocês quiserem, transforme isso num quadro fixo e a gente vai fofocar todo episódio. É isso, pessoal. Tá chegando ao final do nosso episódio. Não esquece de deixar o teu comentário, o teu like, de seguir a gente não só no Instagram, mas também aqui no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify. Se você estiver ouvindo em qualquer outro distribuidor de podcast, não esquece de me avaliar. É muito importante para o algoritmo fofocar para as pessoas que esse podcast é um podcast bom. Tô aqui batendo no peito, tá bom? Não esquece também de me seguir nas redes sociais. No Instagram sou EmpretecendoCast. EmpretecendoCast, gente, é Empretecendo C-A-S-T, tá? De podcast. EmpretecendoCast, ES Braga com 2 Gs, que é o meu pessoal. E é isso, a gente se encontra na próxima semana para quem sabe fofocar mais um pouquinho, né? Quem sabe? Vota aí, comenta aí. Até lá, fui! Eu vou tomar aqui minha água e fofocar mais um pouquinho.